Bom dia, tudo bom com vocês? Hoje é quinta-feira, né? Feriado. E são 4 e pouquinho da manhã. Eu acordei cedo porque tem umas costuras, tô aqui costurando já acordei para me costurar. E eu queria, sabe, gente, usar esse momento aqui para me desabafar, né? Para me contar um pouco da realidade da minha vida, né? Porque eu quero que as pessoas saibam como que é a vida de uma mãe atípica, né? As dificuldades de uma mãe atípica, porque se fala tanto em autismo, né? Se fala tanto, tem tanta coisa no Instagram mesmo, nossa, tanta coisa. Quando abril, né? Tanta coisa que fala, tanta mensagem, tal. E a realidade, gente, a realidade das famílias típicas é bem difícil, tá? Bem difícil mesmo, assim, de você viver, de você entender, entendeu? A partir do momento que uma criança ela tem autismo, a vida dessa mãe muda, da família muda, tudo muda, gente, independente se é do suporte 1, se é do suporte 2, se é do suporte 3, entendeu? Não tem assim diferença, né? Não é fácil, entendeu? Não é fácil. E aí, quando você é uma mãe atípica, você tem um filho especial, autista, né? Dizem que não pode falar que ele é especial, né? Mas eu ainda não consigo. Quando você tem um filho autista, né? A partir do momento, sua vida muda, entendeu? Sua vida muda de uma maneira assim, tão rápida, sabe? Que, cara, é muito difícil, sabe? E hoje, gente, hoje eu tô muito angustiada. Na verdade, eu tô há 2 semanas muito angustiada, né? Porque eu sou mãe atípica, eu sou mãe solo e não tá sendo fácil, nunca foi fácil. Kai tem 11 anos, né? Desde quando eu comecei a observar que ele era uma criança bem diferente das outras, ele estava com 2 anos, eu comecei a olhar ali e ver que ele era uma criança diferente. Dali minha vida já foi ficando muito difícil. Tudo foi muito difícil. E até hoje, para falar a verdade para vocês, é difícil, né? Muito difícil. Então, já começa a dificuldade em conseguir um tratamento adequado, né? Porque assim, eu sou mãe solo da periferia, eu moro na periferia de Sumaré, entendeu? Eu não tenho convênio e eu não tenho condições. Hoje, gente, tô falando do meu agora, porque eu acredito num amanhã melhor. Mas hoje eu não tenho condições de pagar um convênio pro Caio, entendeu? Não tenho condições de pagar um convênio para ele. E ele precisa fazer terapia, né? E o SUS não tem terapia, né? Uma terapia individual, uma terapia onde o terapeuta atendesse ele, né? E com o tratamento, né? Ele melhorasse ali o comportamento dele,
né? Ajudar a levar ele a se comunicar melhor. Todo tratamento que uma criança autista precisa para desenvolver, o Caio não tem, né? O Caio, ele tem aqui no Centro do Autista, que é no centro ali de Sumaré, ele passa a cada 3 meses com um psiquiatra, sabe? Com um psiquiatra. E assim, de cada 4 meses, 5 meses, muda o psiquiatra. Quer dizer, nem chega a criar aquele contato do psiquiatra, conhecer ele melhor, atender ele melhor, né? Aquela mudança. Então, é muito, sabe, ruim. E o Caio, ele vai também na APAE, a daqui de Sumaré. Na APAE, gente, tem o terapeuta, o psicólogo que tem lá, ele atende a sala de aula, né? Não é um psicólogo individual para atender as crianças, não, ele atende a sala de aula, né? Ele não atende a criança individual. Então, assim, o Caio, ele não tem terapia, ele não faz terapia. Eu não sei o que é uma terapia, nunca soube, porque o Caio nunca teve isso, né? Porque o SUS, ele não dá isso. Vamos dizer assim, ele nunca teve. Antes dele entrar na PAI, ele ia na Pestalozzi, que é um outro lugar que atende uma vez por semana, muito bom. Eu acho que lá foi o único lugar que o Caio passou, que eu fui tratada com respeito. Eu fui tratada com carinho, com atenção. Foi um lugar que eu podia sentar, conversar, falar e ser ouvida e ser entendida. Em todo, o Caio tá com 11 anos. Foi o único lugar que eu me senti acolhida. Foi na Pestalozzi. Pestalozzi, nossa, o pessoal que de lá, eles entendem o que é o autismo, eles sabem como é que é a nossa vida e eles nos dão muito apoio, gente, muito apoio. Então, quando o Caio tava na Pestalozzi, eu me senti muito acolhida, sabe? Muito acolhida mesmo. E ela sempre falou pra mim, mãe, você vai ter que lutar. E lutar muito, né? Só que o Caio, como ele não tem assim, né? As terapias, tem hora que ele tem umas crises, ele fica bravo, né? E aí ele gostava muito de uma psicóloga lá, ele não queria aceitar que ela atendesse outras crianças e a demanda ali para Pestalozzi foi ficando difícil. Ele precisava demais, né? Na escola era péssimo, péssimo, péssimo. Escola pública receber uma criança autista, pelo menos aqui, aonde eu moro, sem condições, gente, né? Do suporte do meu filho, sem condições. Eu vejo algumas crianças que conseguem, né? Apesar que a escola hoje, eu enxergo assim que quando o Caio entrou na escola para hoje, lá mudou bastante, assim, né? Mas ainda tem muito que mudar, gente. Muito, muito que mudar. E assim, e foi muito ruim, né? A escola pro Caio. Foi péssima a escola pro Caio. Péssima, péssima, péssima. Foi bem na época que tava ainda em pandemia, né? Que as crianças tinham os dias de ir pra escola, tinha o grupinho, né? Cada grupinho e tal, para ir pra escola. Foi nessa época aí. Foi muito difícil, então assim, com sinceridade, eu não mandei o Caio pra escola nessa época. Tive muito problema na escola, gente, muito problema, muito preconceito, sabe? Muito preconceito.
a diretora da escola, quando o Caio saiu do jardim, né, que ele fez o jardim, aí quando ele ia fazer o primeiro ano teve a pandemia, então ele não fez, então ele já saiu dali para ir para a escola. Gente, a diretora da escola na época, ela fez de tudo para mim não conseguir matricular o Caio na escola. De tudo, de tudo, de tudo ela fez para mim não conseguir matricular o Caio na escola, gente. Foi horrível, entendeu? Um dia eu conto essa história para vocês, mas foi horrível. E assim, eu tive que lutar muito para conseguir colocar o Caio, matricular o Caio na escola. Depois, gente, eu tive que lutar muito, muito para conseguir uma PAI pro Caio. O Caio entrou na PAI em 2022, 23, 24, 25, né? No final de setembro vai fazer 3 anos que o Caio tá na PAI. Gente, pra mim, olha, foi a melhor coisa que teve, foi o Caio ter entrado na PAI. Melhorou muito, gente, muito. Ele conseguiu se desenvolver muito, né? Para mim foi muito bom o Caio ter entrado na PAI, e estudar na PAI. Então ele vai de manhã para a PAI. Quando é por volta, o ônibus pega ele aqui de 10 para 7, até 7h10 o ônibus passa. Ele vai, aí dá 1 hora até 1h30, ele chega de volta aqui em casa. Todos os dias, né? Ele vai. E é assim, né? E essa semana eu tô bem angustiada, gente, porque, como eu disse pra vocês, eu sou mãe solo. E a gente não consegue muita coisa, gente. A gente deixa a vida da mãe atípica, a gente deixa de viver muita coisa. A nossa vida para. Quando você é mãe atípica, a sua vida para, né? Se você é uma pessoa que você tem um suporte do seu companheiro, da sua família, né? Aí é mais fácil. Aí é mais fácil. Mas quando você não tem suporte de ninguém, é muito difícil. Igual eu não tenho suporte de ninguém. Eu não posso contar com ninguém. É eu e os meus filhos. Entendeu? Eu não posso contar com família, parentes, né? Porque eu aprendi que família é eu e os meus filhos. Nós somos uma família. Então, assim, eu não posso contar com parente, eu não posso, sabe? Eu tenho amizade que me ajuda muito, tá? Mas, assim, em algumas partes, essas amizades que eu tenho, elas conseguem me ajudar, mas a parte que tá me machucando hoje é uma parte que não consegue me ajudar, né? É igual eu falei pra vocês, semana passada, semana retrasada, eu fui buscar o Caio na escola, porque ele teve uma crise, ele mordeu, bateu em todo mundo, né? Aí o pessoal fica, você tem que pedir para aumentar a dose de remédio. E o que me dói é assim, não é aumentar a dose do remédio. Ele já toma remédio demais, né? Ele toma risperidona de 3 mg. Ele toma 15 gotas de Neosine à noite. 10 gotas de Neosine de manhã. E agora ele tá tomando uma risperidona de manhã. Mas o que o Caio precisa é de terapia. Que o município não fornece. Não tem.
que eu já briguei, eu já fui atrás, né? A semana que o Caio, segunda-feira passada, retrasada, o Caio passou com o psiquiatra. Eu contei pra ele, né? Foi um novo médico que me atendeu. Ele mandou uma carta para papai. Eu já mandei essa carta que ele fala que o Caio precisa, né, desse tratamento. Aí eu mandei a foto da carta. Ela falou assim para mim: foi só isso que o médico escreveu? Aí eu falei para ela: foi, mas o que você precisa que eu providencie? Não tive resposta. Eu sei que vai ser um jogo de empurra, como sempre foi, entendeu? Mas dessa vez eu vou lutar, gente. Eu vou lutar, porque o Caio tem 11 anos. E não tem uma terapia, entendeu? E aí vai chegando na parte aonde tem me tirado muita paz, sabe? Eu quero viver, eu não quero sobreviver. E essas 2 semanas, eu não quero dizer que eu sobrevivi, gente, eu quero dizer que eu vivi. Por mais dolorido, por mais triste, por mais que tenha doendo, tá doendo isso há 11 anos dentro de mim, sabe? Eu não quero dizer, eu tô sobrevivendo. Não, eu tô vivendo. Não tá fácil, tá? Não tá fácil. Mas eu tô vivendo. Eu não tô sobrevivendo, né? Eu quero voltar pro lugar de sobreviver. Eu quero viver, né? E viver bem. Que eu mereço viver bem, né? E voltando ao assunto, aonde me dói, porque eu preciso tudo pro Caio, eu preciso correr atrás e brigar e ir no mesmo lugar várias vezes e questionar várias vezes e não ter resposta, porque eu já fiz isso, né? Já fiz isso no passado, só que eu não tinha uma carta de um médico. Hoje eu tenho. Vai ter, pelo jeito, ele vai ter que melhorar isso, mas eu vou atrás disso, né? E aí começa, gente, a minha demanda total. Para mim ir atrás, eu tenho que ter tempo em horários comerciais, né? Só que eu tenho que trabalhar, né? E aí já começa toda a demanda, né, gente? Porque ou eu corro atrás das coisas dele, ou eu trabalho, né? Durante um ano eu consegui conciliar, né? Trabalho e correr atrás das coisas dele e brigar, porque o mínimo que eu consegui pro Caio até hoje foi com muita briga, tá? Com muito barraco, essa palavra certa. Tive que dar muito barraco para conseguir o mínimo que ele tem hoje, que é o mínimo que ele tem. E aí eu hoje tá difícil essa situação, porque eu tenho que correr atrás das coisas dele, igual, eu tenho que ir na PAI, correr atrás das coisas para ver essa carta, conversar, ir lá conversar. E aí, nessa que eu tenho que ir lá conversar e tal, né, eu tenho que... é o horário do meu trabalho, né? E não é só uma vez, né? Eu tenho que ir lá na PAI conversar, ver se ela me faz uma outra carta, ou se eu tenho que ir atrás do médico de novo. Aí vamos supor, ela fala, não, essa aqui, ó, com isso aqui você não consegue nada. Você vai ter que ir atrás do médico de novo. Aí eu tenho que ir atrás do médico de novo. Aí eu tenho que explicar. Aí eu tenho que explicar, sabe? Eu tenho que brigar pro médico, né? Tentar marcar, porque a consulta dele é daqui 3 meses. Eu não vou esperar para daqui 3 meses de novo. Vou lá conversar, tentar explicar pro médico a necessidade
esperar em Deus que ele tenha boa vontade de fazer uma carta melhor do que essa que ele fez para me mandar para pai. E aí começa a luta de eu conseguir convencer a pai a me fazer uma outra carta que lá na pai não tem esses atendimentos, para me poder ir na Secretaria da Educação, da Saúde, ficar lá, tentar conversar com o secretário da Saúde para mim protocolar esse papel, todo esse papel que eu vou ter protocolar, para mim ouvir um não da saúde, para mim ir na promotoria. E se você falar para mim, não, Ilza, não precisa de tudo isso, sim, precisa de tudo isso. Gente, faz anos que eu tô lutando por terapia pro Caio e eu nunca consegui. Faz o quê? Desde 3 anos que eu tô lutando. Desde quando o Caio saiu da pestalose? Eu não consigo. Tem que ser dessa forma, não tem outra forma. Eu já fui no Ministério Público de uma outra forma. Não deu em nada. Então, é muito difícil, sabe? É muito difícil você conseguir, né? Porque a mãe autista, ela encontra no caminho dela muita barreira mesmo. É muro e muro. Você derruba um, já tem outro. Aí você vai, derruba aquele outro, já tem outro. Sabe? A vida da mãe autista, ela é desse jeito. O caminho dela é um muro na frente do outro. Você derruba um, tem outro. Você derruba um, tem outro. Entendeu? Aí você tem tanto muro para você derrubar, sem apoio, sozinha, cansada, né? Aí quando acontece coisas monstruosas, igual eu vi esses dias da mãe que trancou o filho autista numa gaiola e ela foi presa. Mas antes, não tô falando que essa mãe tá certa, mas eu tô falando que, com certeza, essa mãe era uma mãe sozinha, não tinha apoio. Ela deve ter procurado ajuda para tudo quanto é canto e não ter achado. E a única solução que ela teve foi essa. A criança era 3 de suporte, né? Crianças mais agressivas. Ele tinha 19 anos. Então eu penso nisso, eu fico olhando isso, nós mães atípicas, nós não tem vida, a gente não tem direito de nada, a gente não consegue nada, a gente é maltratado em lugares públicos, porque eu já fui muito maltratada, porque eu sou uma pessoa que eu debato, eu sou uma pessoa que eu falo, se eu ser maltratada em algum lugar, eu não abaixo a cabeça, eu falo, você entendeu? Eu brigo, eu deixo as pessoas me fazer de boba, não. Mas tem muitas mães que tá cansada. Tanto tá cansada que essa mãe, ela prendeu o filho na gaiola, porque ela não aguentava mais. Você vai procurar uma terapia, não tem. Você vai procurar uma ajuda, não tem. Não tem ajuda de nada. Você tem que sofrer sozinha. Então é difícil, gente. É difícil para depois eles pegar essa mãe e botar ela dentro de uma cadeia, em vez de dar uma ajuda psicológica, gente. Eu ouvi um médico falar no Instagram que o nível, esqueci a palavra, depois eu volto e acho a palavra para vocês, mas é cortisol. O nível de cortisol de uma mãe atípica é de um soldado de guerra. Vocês têm noção disso? E é verdade, gente, porque eu me sinto tão cansada, sabe? E aí depois para mim ficar vendo as pessoas romantizar o autismo, sabe? Não, colocando o que é bonito. Autismo não tem nada de bonito. Ser mãe atípica não tem nada de bonito, não tem nada de legal, não tem nada de especial. E eu não tô dizendo aqui que eu não amo meu filho, eu amo meu filho com todas as forças do mundo, mas não é fácil. Não é fácil ser mãe atípica. Não é fácil o seu filho sentir dor e ele não saber falar e você não saber entender que teu filho tá com dor, que teu filho tá passando mal. Não é fácil isso, gente. Não é fácil. Não é fácil você querer trabalhar
e não conseguir trabalhar. Não é fácil você ter uma vida que você trabalhava, que as coisas aconteciam e de repente você se vê numa vida que tudo tá parado. Tudo. Quando você é mãe atípica, a sua vida para. E você tem que ser muito forte para você não entrar numa depressão. Você tem que ter muito apoio para você continuar. Viver, não sobreviver. Sobreviver é uma coisa, viver é outra. Você tem que ser muito forte. Sabe? Na verdade, eu até disse a palavra errada. Você tem que ter muita fé em Deus. Tá? Muita fé em Deus para você não entrar numa depressão. Para você não se jogar. Porque não é fácil ser mãe atípica. Não é fácil ser mãe atípica, gente. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Entendeu? Só a gente que é mãe atípica sabe o que a gente passa, sabe o que a gente vive, sabe o que a gente sente, tá? O vídeo já tá grande. Eu vou parar por aqui. Mas eu vou estar sempre batendo nessa tecla, né? Vou estar sempre trazendo vídeo, vou estar sempre falando da minha dor, da minha angústia, do meu sofrimento, porque o mundo precisa saber a verdade. Sabe, as pessoas precisam saber a verdade. Sumaré precisa saber a verdade. O estado de São Paulo precisa saber a verdade. O Brasil precisa saber a verdade. E eu só penso uma coisa, se eu, do jeito que eu sou, eu sofro, imagina aquela mãe que é simples. O que essa mulher não passa, gente? Mas eu vou começar a trazer os vídeos, eu vou começar a falar, porque só falando, só trazendo como é que as coisas poderem mudar. Porque eu acredito que um dia nós mães atípicas vamos ter apoio, vamos ter ajuda para a gente poder cuidar dos nossos filhos melhores, porque é o que toda mãe quer, poder cuidar do seu filho melhor, né? Ver eles bem e respeitado, tá bom? Muito obrigada por ter me ouvido. Vou voltar aqui a costurar os panos que eu vou fazer, panos de prato, que é uma encomenda. Pessoal, se inscreva no meu canal. Ajuda eu fazer esse canal crescer, porque vai ser uma fonte de renda para mim. Porque outros vídeos eu vou trazer para vocês, dizendo mais sobre a minha vida. Eu tô gravando os vídeos porque eu preciso de uma renda e eu preciso trabalhar em casa. Eu não consigo mais trabalhar fora. No próximo vídeo eu conto para vocês sobre isso. Me ajuda. Então, se inscreva no meu canal, deixa um like para mim. Me ajuda a crescer o meu canal para mim poder cuidar de uma maneira melhor do meu filho, tá bom? Obrigada, beijo. Você aí que é mãe atípica, se inscreve, conta, deixa seu comentário como que é a sua vida, tá bom? Vamos nos unir, porque se a gente se unir, a gente vai ser forte e vamos poder lutar, que é isso que eu quero. Lutar, ter um grupo de mães forte para lutar pelos direitos dos nossos filhos e pelo nosso direito também, tá bom? Beijo, tchau.